Olá, aluno e aluna do CPV-UEL, tudo bem? Você já conhece o nosso Cineclube? Toda sexta-feira nós disponibilizamos no Instagram e no Facebook do cursinho um filme que será debatido via live do Instagram na semana seguinte. Serão ao todo 7 filmes que abordam diferentes temáticas muito importantes para alimentar nossa compreensão de mundo e contribuir para a sua preparação para o vestibular. Então, depois dessa aula, corre lá no Instagram e no Facebook do CPV-UEL e aproveita! Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV-UEL. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Sou o professor Vinícius e hoje vou falar com vocês sobre Brasil Império, Regências e Rebeliões, o conteúdo da unidade 9 da nossa apostila 2. Já chegamos aí na nossa 10ª aula em estado de quarentena, em estado à distância. Não imaginei que nós chegaríamos tão longe, mas até o momento ainda não há previsões de retorno. Portanto, a gente continua da forma como conseguimos, certo? Antes de assistir, como eu sempre falo para vocês, não canso, não paro de falar, mas é sempre bom lembrar para aqueles que estão chegando agora. É muito importante que, antes de assistir essa aula, você veja as aulas anteriores, especialmente a primeira aula. Participe do nosso grupo no Facebook, o História CPV 2020. Nós estamos sempre postando materiais, dicas complementares para vocês acompanharem melhor essas aulas. E leiam a apostila antes de assistir essa aula, tá? Porque as minhas aulas eu faço de uma forma complementar à apostila. Aquilo que a apostila não está explicando muito bem, eu abordo com mais calma, com mais profundidade aqui nesta aula, beleza? E aquele recadinho que eu já dei na aula passada para vocês já estão sabendo que o cursinho está promovendo um simulado online, certo? No último sábado nós já tivemos a prova de conhecimentos gerais no dia 30/5 e agora no dia 6 de junho teremos a prova de português e língua estrangeira. Então acessem lá, já reservem aí na agenda um tempinho no sábado para você fazer essa prova de português e língua estrangeira e ver como que você está indo até agora nos estudos, beleza? Antes de começar a nossa aula, só vamos relembrar um pouquinho o ponto em que nós paramos na nossa aula anterior. Na última aula, eu falei com vocês sobre a independência do Brasil, como que aconteceu todo esse processo desde o retorno de Dom João VI a Portugal, a declaração de independência ali à beira do Riacho Ipiranga, aquele momento que não teve tanto significado assim, porque o processo de independência do Brasil já estava encaminhado há bastante tempo. Falei sobre as características do governo do primeiro reinado, de 1822 até 1831, todas as dificuldades que Dom Pedro I passou ali para constituir uma nação, para começar um país do zero, e o processo de crise do primeiro reinado no ano de 1831, quando as insatisfações com Dom Pedro I começam a se multiplicar. Começa uma questão sucessória em Portugal, Dom Pedro fica indeciso entre permanecer no Brasil e ir para Portugal disputar pelo trono, e essa crise se encerra com a abdicação de Dom Pedro I em nome do seu filho, Dom Pedro II, que ainda é menor de idade. E por isso, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os grandes debates políticos que estão começando nesse momento no Brasil. Como o Brasil ainda é um país muito jovem, uma nação muito jovem, a primeira questão que se põe é se o Brasil deve ser uma união ou uma federação, algo que eu vou explicar já para vocês. Vou falar também sobre as regências, que foi o período de 1831 até 1840, quando o herdeiro do trono ainda era menor de idade e, portanto, não poderia assumir o governo. Em seu lugar, tiveram que governar os regentes. E, por último, o ponto que eu vou mais abordar nessa aula vão ser as rebeliões regenciais, certo? Esses movimentos sociais, essas revoltas que estouraram por todo o Brasil nesse momento tão delicado da nossa história. Vamos nessa então? Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é um ponto muito importante, principalmente para nós entendermos o Brasil que nós vivemos hoje. Certo? Essas disputas políticas que nós temos no Brasil hoje. Com a independência, o que se consolidou no Brasil? Um sistema político-administrativo, monárquico e centralizado no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer? Que o Brasil ele nasceu, o plano de poder, o plano de governo brasileiro, no momento da sua independência, era que
a política e a administração de todo o país seria concentrada no Rio de Janeiro e concentrado nas mãos da monarquia, nas mãos da corte. Isso, por um lado, agradou a alguns grupos, certo? Alguns grupos mais próximos à capital, alguns grupos mais próximos ao monarca e que queriam preservar a unidade nacional. No entanto, as províncias, né, que hoje a gente chama de estados do Brasil, mas naquela época eram as províncias, elas acabam mantendo um sentimento autonomista muito forte, uma vontade, um desejo de continuarem autônomas em relação à capital. E isso é uma disputa, é um debate que atravessa a história do Brasil. Olha só, é o debate entre a centralização e a descentralização de poder. Aqueles que defendem a centralização de poder no Brasil defendem que a política, a administração e a economia do país se concentre na capital, enquanto aqueles que defendem a descentralização defendem que as províncias, as regiões mais distantes da capital, tenham maior autonomia para administrar os seus recursos, para administrar a sua vida política e a sua vida administrativa, a sua vida burocrática. Aqueles que defendem a centralização, portanto, são favoráveis à unidade nacional, querem evitar que o Brasil se desmembre, querem evitar que o Brasil se fragmente, tendo em conta todas essas diferenças regionais. No entanto, aqueles partidários da descentralização defendem a ideia de um sistema federativo, mais ou menos como a gente tem nos Estados Unidos desde a sua fundação, certo? É um sistema onde as províncias, os estados, têm mais autonomia, mantêm relações entre si, ainda são unidos de uma certa forma, mas têm muito mais autonomia uns em relação aos outros. Finalmente, aqueles que apoiam a centralização, agora sim, aqui no contexto da independência, no contexto do período regencial, são os intelectuais, as elites da capital e os apoiadores da monarquia. Enquanto quem apoia a descentralização naquele momento, no momento das regências, são intelectuais também, são as elites regionais, ou seja, aquelas elites que só têm poder dentro do seu próprio estado, dentro da sua província, e as camadas populares. Aí está um ponto importante, por quê? As camadas populares são aquelas que sentem mais diretamente as fragilidades de um governo central. Então, por isso que elas vão apoiar cada vez mais essa descentralização. E aqui eu só queria chamar a atenção de vocês para o quanto que esse debate é atual. Basta vocês refletirem que, durante a campanha presidencial de 2018, nós escutamos muito aquela frase: mais Brasil, menos Brasília. Não é verdade? O que isso quer dizer? Que a proposta de alguns candidatos era que a administração de recursos, a administração de bens públicos, ela fosse menos centralizada em Brasília e mais distribuída para o Brasil, não é mesmo? E agora, no nosso momento atual, na nossa crise sanitária, na pandemia, nós vemos uma disputa muito forte entre o poder federal, o governo federal e os estados e municípios. Nós vemos um conflito de decisões, um conflito de opiniões. Portanto, esse debate entre a centralização e a descentralização do Brasil é um debate muito frequente, muito atual em nossa história, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as regências. Essa parte das regências, na apostila de vocês, já está bem completa, bem explicada, bem detalhada até, e, portanto, eu não vou passar muito tempo aqui discutindo sobre isso. Eu só quero lembrar vocês de alguns pontos principais para a gente entender as regências. Bem, as regências foram eleitas, a primeira regência, a regência trina provisória, composta por 3 pessoas, foi eleita assim que Dom Pedro abdicou, para não deixar justamente o Brasil sem governo. Então, em abril de 1831, a regência trina provisória foi eleita e a função dessa regência trina provisória foi pequena. Só resolveram alguns problemas quanto à aclamação de Dom Pedro II, para garantir que ele sucederia no trono depois da saída de seu pai, e algumas outras questões pontuais, algumas outras questões menores que apareceram por ali, tá? Essa regência trina provisória vai ficar no poder até junho de 1831, e o que a gente tem nesse período é um aumento da xenofobia contra portugueses. Xenofobia é um conceito que vocês vão ver aí nas aulas de sociologia, nas aulas de geografia, que é aquele sentimento de ódio e de desprezo contra o estrangeiro. Nesse período, os portugueses, ou seja, todos aqueles que não nasceram no Brasil depois de 1822, são considerados
vamos dizer, culpados por uma situação muito difícil que o Brasil está passando nesse momento, né? Então, essas regências elas começam a governar num momento muito complicado socialmente para o Brasil. Portanto, alguns meses depois, em junho de 1831, é eleita uma nova regência trina, né? Uma regência formada por 3 pessoas, uma regência trina permanente. Entre as muitas medidas que essa regência toma está o fortalecimento do Estado e da unidade nacional, portanto, favorecendo aquela ideia da centralização. Promove uma série de reformas políticas e administrativas, entre elas, que eu destaco aqui para vocês, a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é diferente do Exército, ela é formada por soldados, por oficiais da elite de proprietários, né? Então ela vai ser uma guarda, uma força armada que está muito mais ligada ao governo, que é muito mais obediente ao governo central. Nesse período, se inicia uma série de disputas entre diferentes grupos políticos que não são partidos, ok? É bom lembrar disso, são grupos políticos que são os moderados, os exaltados e os restauradores. Não vou entrar em detalhes sobre eles porque a apostila está explicando muito bem o que era cada um deles. E finalmente, ao final do governo desta regência, é aprovado o Ato Adicional de 1834, né? E entre as muitas medidas desse ato, o principal dessas medidas é a descentralização do país, né? Então a gente vê que essas regências elas começam com algumas iniciativas de fortalecer o Estado e fortalecer a unidade nacional, mas por conta das pressões que vem sofrendo daqueles defensores da descentralização, o Ato Adicional de 1834 acaba tomando uma série de medidas que favorecem a descentralização. No entanto, um dos pontos criados por esse ato é a regência una, né? Definir que as regências a partir de agora serão exercidas por apenas uma pessoa eleita pelo período de 4 anos. E a primeira pessoa a ser eleita regente una do Brasil, um regente uno, é o padre Diogo Antônio Feijó, no ano de 1835. Só que o governo de Padre Feijó vai ser um governo muito instável, um governo muito problemático, né? Ele tem pouco apoio interno, tem pouco apoio dos seus colegas políticos e, nesse momento também, o Brasil está passando por uma série de crises e de rebeliões provinciais, as chamadas, claro, rebeliões regenciais, certo? Só nessa aula que eu vou tratar por rebeliões provinciais. Então, Padre Feijó tem um governo muito difícil, um governo muito curto, não consegue terminar o seu mandato de 2 anos e acaba renunciando à regência. Em seguida, é eleito Pedro de Araújo Lima, em 1837, que aí sim vai tomar uma série de medidas que vão acabar contrariando algumas medidas anteriores. Além das medidas propriamente políticas, Pedro de Araújo Lima criou o Colégio Dom Pedro II, né, que por muito tempo foi a referência na educação nacional, o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, muito importante para a constituição da disciplina de História aqui no Brasil, e a Escola Militar, que formaria os futuros oficiais do Exército Brasileiro. Pedro Araújo Lima retoma a centralização no Brasil e cria o Código Criminal, entre as várias medidas que ele tomou durante seu período de governo. E esse ponto é importante, né? A retomada da centralização. Pedro de Araújo Lima criou uma lei interpretativa do Ato Adicional, aquele Ato Adicional de 1834, que acabou destruindo alguns elementos daquela autonomia provincial que o Ato Adicional de 1834 acabou criando, certo? Aqui só para nós vermos algumas imagens dos regentes, né? Essa foi a regência trina provisória. Essa, a regência trina permanente. E aqui os 2 regentes eleitos como regentes uno, né, do Império do Brasil, primeiro o padre Diogo Antônio Feijó e segundo o Pedro Araújo Lima. Agora, antes de falarmos sobre as rebeliões, vamos entender um pouquinho o mapa do Brasil naquela época, certo? Aqui é um mapa mais ou menos da forma como ele era naquela época. Vocês veem que faltam alguns estados que a gente tem hoje, né? Por exemplo, aqui o Mato Grosso, posteriormente ele foi dividido, criou o estado de Rondônia, de Mato Grosso do Sul. Aqui o Grão-Pará,
ele engloba o que hoje é o Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Acre, né? Goiás aqui não tem a parte onde depois seria o Tocantins, né, que é o estado mais novo do Brasil, e o estado do Paraná ainda não existe, ainda é uma parte de São Paulo. E vejam bem, nesse mapa está localizado os principais focos de conflito, os principais pontos de revolta naquele momento, né? Claro que ainda estão faltando algumas, tiveram algumas aqui em Pernambuco e em outros pontos aqui do Nordeste, mas o interessante é vocês verem que essas revoltas, as principais rebeliões do período regencial, elas ocorrem longe da capital, que é o Rio de Janeiro, né? Elas ocorrem aqui na região sul, com a Guerra dos Farrapos, na região nordeste, com a Revolta dos Malês, e tem a Cabanada em Pernambuco também, com a balaiada e a cabanagem que acontecem na região norte. Isso vai se dar por vários motivos, como eu falei para vocês. É aquele debate entre centralização e descentralização do governo brasileiro. Né? Essas províncias mais distantes do centro, mais distantes da capital, são sim mais favoráveis à descentralização. Por quê? Justamente por conta desta distância, é muito difícil a capital administrar, ela vai acabar concentrando muitos recursos em suas próprias mãos, né? Então isso vai acabar favorecendo todas essas rebeliões, todas essas lutas por autonomia. E vamos passar agora para cada uma dessas rebeliões. Começando por regiões, né? Indo do norte, depois a gente se encaminha em direção ao sul. A primeira grande rebelião que a gente tem é a cabanagem, né, que vai acontecer ali no Grão-Pará de 1835 até 1840. O Grão-Pará, que foi aquela região que eu mostrei ali para vocês, onde hoje é o Pará, Amazonas, é uma província historicamente autônoma em relação às outras províncias. Né? Historicamente, a província do Grão-Pará ela mantém mais relações com Portugal do que com as outras províncias do Brasil, justamente por conta da sua localização e do seu isolamento em relação ao restante do país. E por conta disso, o Grão-Pará vai ter muito pouca participação no governo independente do Brasil. E as condições sociais dessa região, logicamente, se tornariam precárias ao longo do tempo. A pobreza começaria a prejudicar demais a população. E é nesse momento que, em 1835, que começa a revolta da cabanagem. Os principais líderes dessas revoltas, né, aqueles principais atores, são principalmente índios, negros e os chamados cabanos, né, que são as populações mais pobres daquela região, que não tinham casas bem construídas, acabavam tendo que viver em cabanas como essa daqui da imagem. Esses índios, negros e cabanos, né, as classes populares, começam a atacar alguns quartéis do Exército, da Guarda Nacional e algumas vilas. Essa rebelião se espalha, atinge a região do Pará e do atual Amazonas, e o que eles estão pedindo nesse momento é o fim da escravidão, a autonomia local e a expulsão dos estrangeiros, que eles veem como os principais culpados pela situação penosa em que Grão-Pará está passando naquele momento. A repressão do Estado brasileiro, claro, é muito violenta, é uma repressão que usa de força desproporcional e que acaba gerando aí entre 30 a 40 mil mortos naquele momento. Ainda na região norte, nós temos a balaiada que acontece no Maranhão em 1838. O Maranhão, assim como o Grão-Pará, também é uma província historicamente autônoma em relação ao restante do país e que mantém muito mais relações com a Europa e a África, ao invés das outras províncias. Por conta disso, a província do Maranhão vai acabar sentindo mais fortemente o excesso de tributos que a capital está forçando contra essas outras províncias. E isso vai se juntar com uma crise econômica e uma crise de abastecimento, ou seja, falta de alimentos para a população. Por conta disso, Maranhão vai resistir em reconhecer a soberania do Rio de Janeiro e, nesse momento, começa a revolta. A revolta estoura em 1838 por conta de um episódio de violência policial. Alguns guardas ali, alguns policiais do governo, acabam estuprando uma mulher, uma filha de um comerciante, e essa revolta começa e logo começa a envolver muito mais pessoas, como trabalhadores livres, né, os camponeses, os vaqueiros, escravos e até os setores médios da população, os comerciantes, os pequenos funcionários, os
os militares, os burocratas, enfim, essa revolta começa a se espalhar por várias outras classes sociais. Esses trabalhadores, esses revoltosos, começam a destruir e saquear fazendas e acabam organizando um governo provisório, um governo republicano provisório. Por que provisório? Porque esses governos, esses revoltosos, eles ainda reconheciam que Dom Pedro era o herdeiro legítimo da monarquia no Brasil. A revolta deles, na verdade, era contra as regências. Então, esse governo provisório foi por conta de que ele só seria válido até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Claro que a repressão pelo governo brasileiro foi muito forte, foi muito intensa, usando dos soldados da Guarda Nacional, que contou, a partir daí, com o apoio dos setores médios da população, que acabaram mudando de lado no momento em que a repressão começou e ajudaram a reprimir as classes mais pobres, as classes populares que se envolveram na rebelião. Passando agora para a região Nordeste, nós tivemos no estado, na província, de Pernambuco, entre 1832 e 1835, o movimento da cabanada, que é muito parecido com aquela cabanagem lá do Grão-Pará. Pernambuco é uma província que a gente sabe que tem um histórico de rebeldia, um histórico de contestação. Falei isso para vocês lá nas rebeliões coloniais, nas rebeliões do período de crise do sistema colonial. E, portanto, era uma província que já tinha um histórico longo de rebeldia e de contestação. Portanto, essa província ela vai resistir por muito tempo em reconhecer a autoridade do Rio de Janeiro, a autoridade da capital naquele momento. Essa revolta ela começa unindo a população mais pobre da província de Pernambuco, que são os índios, os poceiros e os escravos fugidos, juntamente ao lado da elite, certo? Uma elite formada por proprietários rurais, por militares e por burocratas. Esses revoltosos, eles começam a pedir o retorno de Dom Pedro I ao país, imaginando que ele acabaria resolvendo aquela situação de pobreza em que eles estavam passando. No entanto, após 3 anos, esse movimento, promovendo saques e levantes urbanos por toda a província de Pernambuco, acabou com algumas centenas de mortos e de presos nessa repressão. Tá? Então, novamente, é uma rebelião que envolve as classes populares junto com as elites e que acaba sofrendo uma repressão desmedida por parte da capital. Ainda na região Nordeste, nós tivemos na província da Bahia, no ano de 1835, a revolta dos malês. Tá? E essa talvez seja a revolta mais diferente que nós temos nesse contexto. Por quê? A Bahia, claro, como a gente conhece também, é uma província que tem um histórico muito longo de rebeldia, de contestação. Basta a gente lembrar da Conjuração Baiana de 1798, como eu já falei em algumas aulas anteriores para vocês, A Bahia era a província que tinha o maior número de escravos em relação à população livre, E as condições de vida em que esses escravos se encontravam era responsável por muitas revoltas que eram motivadas principalmente pela religião que esses escravos mantinham em comum entre si, principalmente o candomblé e o islamismo. E sim, você pode se surpreender, a gente falar de islamismo no Brasil, mas uma grande parte dos escravos na Bahia, os chamados malês ou haussás, que eram escravos que vinham ali do norte da Nigéria, eles eram muçulmanos, justamente por conta da região da qual eles eram provenientes. Então eram muçulmanos, pessoas que sabiam ler, eles liam o Alcorão, eles faziam as rezas lá voltadas para Meca, enfim, eles eram pessoas praticantes da religião islâmica. E esses escravos, há muito tempo, eles já vinham se revoltando contra essas condições em que eles viviam ali na Bahia. A gente tem registro de revoltas, pelo menos desde o ano de 1807, passando por revoltas grandes em 1814 e 1816. No entanto, no ano de 1835 é que a gente tem a maior rebelião de escravos da história brasileira. É uma rebelião que ela foi planejada por muito tempo, que conseguiu cada vez mais apoio entre os escravizados ali da região da Bahia, e que no momento em que ela estoura, esses escravos começam a saquear cidades e fazendas, expulsar os seus senhores, com um objetivo de conquistar toda a Bahia e transformar a Bahia em um estado
para os negros livres da escravidão, certo? Então, essa é a maior revolta, a maior rebelião escravista que a gente tem conhecimento e que ela também vai sofrer uma repressão muito forte por parte do governo. Essa repressão tem a característica de que toda a sociedade livre da Bahia se uniu contra os escravos que estavam se revoltando naquele momento e, portanto, essa rebelião ela só aconteceu durante aquele ano, durante o ano de 1835 e não conseguiu ir para frente, apesar de ter deixado um legado muito importante de lutas pela liberdade entre a população escravizada. A última rebelião que a gente vai falar aqui na região Nordeste é a Sabinada, né? Que eu coloquei aqui no slide a data errada, ela começa em 1837 e termina em 1838. A Sabinada também acontece na Bahia e ela é causada por um aumento no sentimento anti-lusitano, ou seja, um sentimento anti-português, né? Que eu já falei para vocês que vinha acontecendo já há algum tempo, desde que a regência trina provisória assumiu o poder, entre os populares e as camadas médias, né, que são os funcionários públicos, artesãos, comerciantes, militares, soldados e africanos livres. Esse sentimento ele começa a crescer cada vez mais dentro da Bahia, até o momento em que alguns oficiais militares, entre eles o Sabino, né, que é esse oficial aqui da imagem, se revoltam e expulsam os portugueses de algumas cidades e de algumas regiões da Bahia. A partir daí, eles proclamam uma república provisória, novamente, daquela forma como a gente já viu numa revolta anterior, uma república provisória, até que Dom Pedro II atingisse a sua maioridade e o governo, mesmo assim, não deixa barato, acaba reprimindo esse movimento, usando os soldados da Guarda Nacional e esse movimento vai ter, no final, algumas centenas de mortos e de presos como resultado. Finalmente, agora chegando na região sul, né, terminando essas partes das regiões mais distantes do Brasil, nós temos a Guerra dos Farrapos, ou também chamada de Revolução Farroupilha, que vai acontecer nos estados atuais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 1835 até 1845. Para a gente entender essa rebelião, é importante a gente entender que a fronteira sul do nosso país, aquela fronteira mais ali ligada ao Uruguai, foi historicamente uma fronteira marcada pela instabilidade e por muitas disputas políticas e econômicas. Historicamente, o Brasil está disputando os limites dessa região com os outros países e com os outros povos envolvidos ali naquela região do Rio do Prata, né? E essa situação ela vai se piorar quando o Império Brasileiro, governado pelos regentes, vai aplicar altas taxas, né, altos impostos sobre alguns produtos de produção local, principalmente o charque, né, a carne seca, a carne de boi seca para venda. Essa aplicação das altas taxas, somadas à instabilidade e às disputas políticas e econômicas, vão influenciar na formação do Partido Farroupilha em 1832. O Partido Farroupilha vai ser um grande grupo político que vai reunir estancieiros, militares, abolicionistas e até escravos, né? Então pessoas de várias classes sociais, de várias ideias diferentes, mas todos eles tendo em comum a insatisfação com a centralização política do país. A revolta vai estourar no ano de 1835 e vai acontecer com a expulsão das forças imperiais que se concentravam ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e a proclamação de uma república provisória, né? Novamente, a ideia de que os revoltosos eles não eram contrários ao governo de Dom Pedro II, eles eram contrários ao governo das regências. Então o objetivo deles foi proclamar uma república até que Dom Pedro II atingisse a sua maioridade. No entanto, esse movimento vai se radicalizar e vai se prolongar. Alguns começam até a falar em independência permanente daquela região, né? Aí você já pode pensar em algumas ideias que existem até hoje, do Sul se tornar independente, do Sul ser autônomo em relação ao país, são ideias todas que surgem e que remetem a esse momento histórico, né? Então a radicalização começa a acontecer nesse momento e o conflito começa a se prolongar
consumindo muitos recursos, tanto por parte do governo imperial quanto por parte dos revoltosos. E por conta disso, por conta desse impasse, dessa indecisão, esse conflito ele é finalizado a partir de um tratado de paz, né? Ele não é totalmente destruído, ele não é totalmente desarticulado, mas é feito um tratado de paz entre o governo imperial e os revoltosos, certo? Portanto, após tantas rebeliões assim, quais que foram os resultados para o Império do Brasil? Não podia ser um resultado pior. Ao final desses 10 anos, quase 10 anos de regências, o Brasil está traumatizado por tantas insurreições e pela ameaça de fragmentação. Existe uma insatisfação muito forte com a atuação dos regentes e todos estão esperando pela maioridade de Dom Pedro II. Por quê? A ideia é que um governo monárquico, um governo centrado em uma única pessoa, ele seria forte o suficiente para gerar um consenso em torno desse sistema de governo. Ao longo desse período, ocorre uma série de dezenas de conflitos e de revoltas menores que acabam sendo fora do controle desse governo regencial e, internamente, né, dentro do governo, as disputas políticas ali no Congresso, elas estão cada vez mais acirradas. Então, é uma situação muito tensa, uma situação muito complicada que está envolvendo o Império do Brasil nesse momento, e a saída, como a gente vai conversar melhor na próxima aula, vai ser a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Hoje, nós só vamos ficando com essas questões finais, como eu sempre coloco para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre o conteúdo que nós aprendemos aqui hoje. Primeira questão é, o formato político-administrativo do Brasil atual, né, uma república federativa, já está suficientemente consolidado? Ou seja, o que eu quero perguntar aqui é se a gente já superou esse debate da centralização ou descentralização, ou se a gente ainda tem muitas coisas para resolver nesse ponto. Fica aí para vocês pensarem e refletirem sobre. Segunda questão, quais são os impactos das identidades regionais na política nacional? Porque a gente vê que cada região do Brasil tem uma identidade diferente, tem uma identidade, uma cultura muito própria, e isso acaba gerando dificuldades de integração numa política nacional, né? Então, um ponto importante para a gente refletir também o quanto que essas diferenças regionais elas influenciam na forma como a gente organiza a nossa política nacionalmente. E, finalmente, um outro ponto para a gente refletir é a quem ou a quais grupos interessa cada projeto de Brasil. É sempre importante a gente pensar nisso para a gente entender por que algumas pessoas defendem mais centralização e outras pessoas defendem menos centralização dentro do Brasil. Qual que é o interesse de cada um? Porque a gente viu que nessas rebeliões haviam classes sociais distintas lutando lado a lado, mas eu tenho certeza que o que motivava elas eram situações muito diferentes entre si, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Já vou deixar marcado com vocês o nosso encontro na semana que vem para nós continuarmos falando sobre o Segundo Império, sobre o Brasil Império, agora sim entrando na fase do Segundo Reinado, que é o tema da unidade 10 da nossa apostila 2. E como eu sempre digo para vocês, essa aula ela é só um recorte, né? Eu não posso falar todo o conteúdo aqui para vocês, porque senão eu ia produzir alguns vídeos de 10 horas e acho que não seria o suficiente. Então é muito importante que para você praticar, para você gravar bem esses conteúdos e saber refletir sobre eles, que você resolva os exercícios e confira os materiais complementares em PDF que tá aí na descrição do vídeo no YouTube, beleza? Então, deem uma olhadinha nesse material, aproveitem, estudem enquanto vocês têm tempo, enquanto vocês têm disposição. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Como sempre, você não sai daí sem escutar a nossa música de encerramento, hoje na voz de Elza Soares, falando dos nossos muitos Brasis que nós conhecemos até hoje. É isso aí. Fiquem com Elza Soares agora e até mais e até semana que vem. Tchau! Tem um Brasil que é próspero, outro não muda, um Brasil que investe, outro que suga,
crochê da mulata. Tem um Brasil que cheira, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz e saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Tem o Brasil que soca, outro que apanha. Um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha. Sobe e desce, vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é capuz, é confusão. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é capuz, é confusão. Ó Pindorama, eu quero ser Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Ó Pindorama, eu quero ser um Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. A pra frente, Brasil! Tem um Brasil que cheira, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz e saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Brasil do ouro, Brasil da prata. É negro, é branco, é licei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é capuz, é confusão. É negro, é branco, é licei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é capuz, é confusão. Ó Pindorama, eu quero ser um Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Ó Pindorama, eu quero ser o Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça